estamos a acompanhar a história de vida de Adelina. Como já pudemos perceber, é uma história impactante e mostra como a falta de atenção da família pode ser, de facto, um grande problema irreparável. Com certeza, Luísa, aqui está a prova, não é? Pessoa, um caso vivido. A Adelina está a falar da própria vida. Inclusive, ela já falou que era viciada em pornografia, que é um vício também ali que leva a pessoa a ficar presa ao ecrã ao ponto de ficar uma noite inteira, não é, Adelina? Então, nós sabemos que é algo que, de fato, consome as pessoas. E se as tecnologias causam vício a um adulto, para uma criança, vamos levar agora para o âmbito das crianças, é ainda pior, tendo em conta que o cérebro ainda está naquela fase de formação. Temos, infelizmente, muitos adolescentes e crianças completamente dependentes de jogos e coisas parecidas, e isso realmente é preocupante. Crianças, Luísa, com 2 anos, com 1 aninho, que não sabe nem falar, mas já sabe teclar. Imagina que se não é preocupante. Os pais têm, de facto, de estar muito atentos a isso. O outro lado, outro aspecto que interfere negativamente com o nosso descanso é a luz azul dos ecrãs. E não são só os olhos que ressentem, mas a exposição prolongada a essa luz tem consequências negativas para a nossa saúde num todo. E para falar sobre isso, já estamos com a doutora Thaís Soares, que é especialista do sono infantil, que nos vai ajudar a falar sobre este assunto. Doutora, a primeira pergunta que lhe coloco, por que é que a exposição excessiva aos ecrãs afeta o nosso descanso? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, tudo bem? Sou eu quem agradeço o convite. Mais uma vez, uma honra estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Quando a gente se prepara para o nosso momento de descanso, e a gente acaba expondo essa criança à luz solar, à luz azul emitida pelos aparelhos eletrônicos, a gente acaba bloqueando o hormônio que é responsável por avisar ao cérebro que o momento de dormir está próximo. Então, quando nós nos preparamos para que a gente possa ter um momento do descanso, a gente precisa desacelerar o nosso cérebro. E as telas, elas trazem o efeito contrário. Elas deixam o nosso cérebro hiperestimulado, bloqueando a ação da melatonina, responsável por avisar para o nosso cérebro que é o momento de dormir, que esse é o momento de descanso. Doutora, e como a mãe pode ficar atenta aos sinais e quais são esses sinais que esse vício está em evidência e pode atrapalhar o sono das crianças? Então, é comprovado cientificamente que o uso excessivo de telas, eles causam vários distúrbios de sono. Então, a gente tem sono noturno fragmentado, é aquela criança que desperta várias e várias vezes à noite, derivado do uso excessivo de telas. A gente também tem uma latência de sono prolongada, é aquela criança que demora muito para dormir, ela fica ali rolando o dedinho na tela do celular e ela vai passando vários e vários e vários desenhos. Enfim, às vezes a criança deita para dormir 8 horas da noite, ela vai conseguir dormir 2, 3 horas depois. Então, é caracterizado uma latência de sono aumentada. Crianças que também têm um despertar matinal muito precoce, elas acabam acordando muito cedo já para irem fazer uso das telas. Muitas vezes essas crianças começam a despertar no meio da madrugada também querendo fazer uso das telas. Então, sempre que essa criança tem um comprometimento na qualidade do sono noturno, seja uma latência de sono aumentado, uma fragmentação do sono noturno, um despertar matinal precoce, uma insônia noturna, nós temos ali uma criança com uma dificuldade de uma dificuldade de sono caracterizado pelo uso excessivo das telas. Doutora, então qual seria o horário que a criança deveria parar de assistir ou de ver o telemóvel? Bom, foi feita uma pesquisa aqui no Instituto do Sono, no Brasil, onde eles pegaram um grupo de crianças que fizeram uso de telas até o horário em que elas foram dormir, e eles também pegaram um grupo de crianças em que foram privadas do uso de telas pelo menos 1 hora antes do processo de adormecer.
E aí ficou comprovado cientificamente que as crianças que fizeram 1 hora antes de descanso do uso de telas, pelo menos 1 hora antes do início do sono noturno, tiveram um sono noturno de maior qualidade, tiveram um sono mais reparador. E com isso, essas crianças estavam mais dispostas no dia posterior, elas também tinham maior nível de concentração, tinham maior facilidade em aprendizagem, conseguiam se concentrar melhor, então elas conseguiam fazer as refeições com mais calma. Tudo isso ficou comprovado através desse estudo. Doutora Thaís Soares, nós agradecemos muito a sua participação aqui no nosso programa Mulheres em Foco. Muito obrigada e até uma próxima. Sou eu quem agradeço. Obrigada. Um bem-aja. Patrícia, agora é contigo. Quais são os resultados do primeiro inquérito? Lu diz assim, o primeiro dizia, consideras passar quanto tempo por dia em média nas redes sociais? 47% disse que passa 1 ou 2 horas, 38% diz que passa 3 a 5 horas e 6 ou mais diz que passa 16%. Peço desculpa, 16% diz que passa 6 ou mais horas em frente ao ecrã para navegar nas redes sociais. Luísa, vou ler também aqui o segundo, que dizia, conheces alguém que é viciado em ecrãs? Entre lá nas nossas redes sociais, se você ainda não deixou lá a sua participação e deixe a sua votação dessa segunda pergunta. Se conhece ou não alguém viciado em ecrãs. E caso conheça, diga a ela para assistir o programa de hoje, porque estão com dicas muito valiosas sobre esse assunto que é tão falado atualmente na sociedade. Mas por agora nós vamos saber também a opinião das pessoas nas ruas de Lisboa, para saber o que elas dizem sobre o tema que trouxemos hoje no nosso programa. Até já!